um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. A palavra principado aqui é governo. Fala comigo, e governo. Fala, o governo está sobre os seus ombros. Uau, o governo, o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso. Fala comigo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Vamos falar essas características de Jesus, por favor. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. 5 características. Vamos lá? Bem forte, mas eu vou falar aqui, eu quero que você fale em alto e bom som, aí bem forte. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Olhe para alguém e diga assim: o meu Jesus. Fala, ele é príncipe da paz. Fala, ele tem governo sobre os seus ombros. Fala, nada está fora do seu governo. Fala, ele é Deus forte. Fala, ele é Pai da eternidade. Fala, ele é maravilhoso. Fala, ele é conselheiro. Agora, seja profeta na vida de alguém e fala assim: tudo o que você precisa, ele tem. Vai, diga isso aí, fala. Tudo o que você precisa, ele tem. Fecha teus olhos e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Diga: Jesus, eu preciso de Ti, Jesus. Fala isso mais uma vez, fala: Jesus, eu preciso de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. E nós te agradecemos porque um dia Tu fizeste o que vamos narrar aqui hoje. Já foi narrado através dos louvores, mas nós te louvamos porque um dia Tu se submetestes para nos dar a certeza da vida eterna, e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, queridos. Preste a sua atenção, não saia ninguém. Peço dos obreiros aí que passa ali fora em revista, se tiver alguém ali com outra atividade qualquer, peça para entrar, por gentileza. Não temos outra atividade agora, por favor. Nós não precisamos narrar muitas coisas, porque todas elas parece que estamos assoberbados desse conhecimento. Parece que conhecemos muito sobre a morte, a ressurreição de Jesus e o que isso implicou para as nossas vidas. Mas permita-me nesta noite ser um pouco até talvez repetitivo e trazer algumas memórias de alguns fatos que aconteceram para relembrar o que estamos celebrando hoje, nesse nome que trazemos, que chamamos Páscoa, nesse tempo que nós conhecemos por Páscoa. Fala comigo, Páscoa. Fala mais uma vez, Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa nasceu com a palavra Pesach, que significa passar por cima, saltar, pular. Era algo que nasceu com esse objetivo. Naquela noite em que foi estabelecido, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, lá tem essas especificações. Houvera uma especificação: olha, matem um cordeiro, e tem detalhes de como deveria ser comido o cordeiro, porém tem um detalhe muito irrelevante ali, que é: pegue o sangue do cordeiro e coloque nos umbrais da porta, passe na porta, porque quando o anjo da morte vier, e ele perceber, ou ele ver, que ali tem o sangue do cordeiro, ele vai passar por cima, e ele não vai entrar. E quando ele passa por cima, ele não entra, significa que não haverá destruição, não haverá morte, não haverá dor, não haverá sentimento de derrota. Então eu quero que você entenda a relevância deste evento para a minha e para a sua vida. Páscoa para nós significa
que um cordeiro foi sacrificado, e por intermédio desse cordeiro, hoje nós temos alegria, nós podemos celebrar, nós podemos jubilar, nós podemos manifestar a nossa adoração. E alguém pergunta: pastor, mesmo aqueles que estão passando por dificuldades, talvez por um problema financeiro, por um problema de saúde, por uma dificuldade? Sim, sabe por quê? Eu tenho algo a declarar para você nesta noite. Tudo que você possa passar neste mundo é temporário, é passageiro. Por quê? Porque o inimigo não pode destruir a sua alma. Existe uma alegria reservada para você que é eterna. Jesus já conquistou para você esta alegria eterna. Quanto celebra a Deus por isso, diga amém. Mas o fato, queridos, é que Jesus, ao concluir o seu ministério, a Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Mateus, capítulo de número 26, que após o pôr do sol, Jesus, ele chama os seus discípulos para uma refeição, a última refeição, e ele passa um momento ali com eles a sós, momentos de instruções, momentos de especificações, e ele começa já a fazer algumas coisas que já começou a trazer muita angústia para a sua alma. Ele era homem, mas também Deus. Como homem sentia dores como nós sentimos, fadiga como sentimos, tristeza como sentimos, angústia como sentimos. Tudo que você sente, Jesus passou pelo mesmo sentimento que você tem, porque ele era homem. Porém, em um determinado momento, ele estava ali na ceia, o olhar dele da eternidade enxerga um dos que estão assentados com ele, traindo ele com um beijo, e ele diz: um de vós há de me trair. Aquilo trouxe um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, mas aquele que ia fazer isto, ele poderia impedi-lo, mas ele olhou para ele e falou: vai lá, faz logo o que você tem que fazer. Judas saiu do ambiente e vai embora. Jesus convida os seus amigos para cantar um hino, e a Bíblia diz que, tendo cantado um hino, partiu para o Getsemane, e ele termina de fazer aquele louvor e segue com seus discípulos para o Getsemane. A história vai dizer que ele chegou no Getsemane mais ou menos por 9 horas da noite, e ele começa a orar, ele começa a falar com Deus. Ele chegou um momento que ele precisou de fazer um milagre. Ele falou: Pai, eu sei que sempre me ouves, mas eu vou orar aqui apenas para dar exemplo de como é que se deve orar. E ele orou, mas naquele dia ele precisou orar como homem, porque ele entendera a tamanha angústia e sofrimento que ele iria passar. E ele começa a orar, mas a sua oração não foi uma simples oração, porque ele entrou em um estado terrível de tristeza profunda, em um estado de angústia profundo, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E ele volta lá para os seus amigos para poder ver como é que eles estavam, e eles estavam dormindo. Ele acorda ele, mexe com ele e diz: por favor, eu estou passando um momento muito difícil, você não pode orar comigo nem uma hora. Os seus discípulos acordaram, mas não ainda entenderam a relevância daquele momento, e ele voltou um pouco mais e foi orar novamente. Os seus discípulos dormiram de novo. O fato é que por mais ou menos 22 horas, Jesus entrou naquela agonia profunda, e aquilo se transformou em algo muito terrível. Por volta mais ou menos das 23 horas, um agrupamento de soldados se aproxima daquele lugar onde Jesus estava, e ao chegar naquele lugar, ele percebe o que está acontecendo. Seus discípulos não entenderam, e ele fala: aí está vindo aquele que há de me trair, e eu então começarei a cumprir a minha missão. Judas se aproxima: olá, mestre, deu um beijo nele. Aquele beijo é um beijo de traição, mas o mestre olha para ele e fala: amigo, a que viestes? Logo em seguida chegam os seus algozes e começam
a prendê-lo, e ele questiona: eu estava com vocês no templo e vocês não me prenderam, eu estava com vocês na sinagoga, eu estava com vocês na rua, mas agora é chegado a hora. Eu compreendo isso. Pedro estava um tanto indignado, pegou a lança e começou a dar espadada para todo lado, e de repente cortou a orelha de um. Jesus falou: não faça isso. Pegou a orelha que estava no chão, colocou de volta e diz: não é momento disso, guarde a tua espada, não está na hora disso, deixe que aconteça. Os discípulos de Jesus olham para Jesus, vê ele seguindo junto com aquela guarnição, sem fazer nenhum retrucamento, sem fazer nenhum questionamento, sem usar o seu poder para poder não permitir que aquilo acontecesse. Jesus não fez nenhuma manifestação do seu poder. Talvez seus discípulos estavam aguardando que ele desse uma ordem: caia por terra, vocês não têm poder contra a minha vida. Jesus poderia fazer isto, mas ele não fez absolutamente nada. E os seus discípulos começaram a se decepcionar, e a Bíblia vai dizer que todos eles o abandonaram. Talvez um deles, Marcos, segue-o de longe, alguém toma a sua capa e ele seguiu até nu, correndo, seguindo mais ou menos para onde eles estavam levando Jesus. E o fato é que Jesus segue sozinho, e à meia-noite, mais ou menos, ele é preso. Ali naquela prisão, eles ainda estavam organizando como é que ia fazer para poder condená-lo. Por volta de 1h da manhã, Jesus é conduzido à presença de Anás. Ali ele foi interrogado, foi questionado, e Anás pega Jesus e leva ele e entrega ele a Caifás por mais ou menos 2h da manhã. Ali ele é zombado, ele é questionado, e na verdade naquele momento foi terrível, porque eles cuspiram de Jesus. Até essa hora Jesus recebeu muitas bofetadas, muitas mãozadas no rosto, cuspidas em seu rosto, e ele já estava um tanto exausto. Porém Jesus estava na casa de Caifás. Do lado de fora tinha um homem que havia dito: Jesus, eu te seguirei e até morrerei por ti. De repente alguém chega para aquele homem e fala: você é um deles, você estava com ele. Diz: eu não estava com ele, você estava com ele. Isso repete por 3 vezes, e por 3 vezes Pedro diz: eu não o conheço. Por fim, Pedro decide amaldiçoar e dizer: eu não conheço esse homem. Imagina o Deus que estava dentro daquele homem Jesus, olhando para o lado de fora o seu amigo, que ele convivera, o seu amigo que estava com ele, dizer: eu não o conheço, e o amaldiçoou. Jesus o entendeu. Há uma história que diz que Jesus olhou por uma fresta de uma porta, viu Pedro do outro lado fazendo esse último ato de negação, e Pedro abaixou a cabeça porque teve vergonha de Jesus. Eles esperavam que Jesus iria tomar o comando de Jerusalém, iria sentar no trono, assumir o reinado, iria governar, arrancar o poder de Roma, tirar eles da escravidão, iria resolver o problema governamental daquela época. Os discípulos entram em uma tristeza muito profunda, porque a partir desse momento Jesus é condenado à morte pelo Sinédrio, mais ou menos 4h da manhã. Por volta de 5h da manhã, ele é levado à presença de Pilatos. Pilatos, que tem o poder do cajado na mão, o poder da decisão, aquele que manda matar, manda soltar. O que ele diz acontece. Ele está na frente de Jesus e de repente pergunta: tu não vai dizer nada? Eu tenho o poder de fazer qualquer coisa. Jesus abre a boca para dizer e diz: se o meu Pai não te autorizasse poder sobre a minha vida, nenhum poder você teria, mas faz o que tenha que fazer. Pilatos então dá o decreto, decide soltar um criminoso chamado Barrabás e decide condenar Jesus. Jesus é levado até Herodes nesse momento também e devolvido a Pilatos, porém a condenação já está posta sobre ele. Jesus é preferido a Barrabás, e foi o primeiro momento que foi dado um decreto para ele ser flagelado. Imagina, Jesus já está exausto, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, rasgaram as suas vestes ali, fizeram com ele muita maldade, bateram, cuspiram, e agora Jesus é levado até um tronco. Nesse tronco ele é obrigado a ficar com as suas mãos, e 2 carrascos, um de cada lado,
vai afregelá-lo, ou seja, vai bater nele. Ele tinha um chicote, um azorrague curto, na ponta daquele azorrague tinha pontas de osso ou de chumbo, e ele então começa a receber açoites, ele começa a ser flagelado, a um ponto de não suportar mais em pé, e Jesus então ali literalmente cai, mas os seus algozes não param até cumprir a sua sentença de flagelá-lo. Jesus então, por volta de 10 horas da manhã, é convidado a ir em direção ao Gólgota, ir em direção ao seu martírio. Naquela época existiam alguns tipos de cruz, dentre elas a cruz tipo X, a cruz tipo quadrado, vários tipos de cruz, mas uma das cruzes que Jesus levou, aquele que a levaria apenas a parte superior, apenas a parte de cima da cruz, e Jesus então ele pega aquela cruz e sai em direção, aquele pedaço de madeira, e sai em direção ao Gólgota. Chega um determinado momento, o seu corpo não aguenta, ele não suporta aquele peso, ele cai e pega-se um sirineu, chama esse sirineu e fala: ajude-o a levar a cruz. Alguém ajudou Jesus levar a cruz. Jesus chega no local aonde ele vai ser crucificado por volta de 12 horas do dia. Preste atenção, de meia-noite até 12 horas, ele está sendo flagelado, ele está sendo machucado, ele está sendo esbofeteado, ele está sendo cuspido. Por quê? Porque ele sofreu em meu e em seu lugar. Por volta de 12 horas da manhã, Jesus ele é apregoado naquela cruz. Ao ser apregoado naquela cruz, dizem alguns escritores que a cruz não era adaptada para o tamanho dele, e ele teve que ser esticado, ele teve que ser, o seu corpo foi deslocado para alcançar as posições dos pregos. Ele ficou em uma posição talvez curta, porque os seus joelhos não conseguiam curvar, não ficar bem esticado, teve que ficar um pouco curvado, mas o fato é que Jesus foi esticado em uma cruz, e a cruz então foi colocada em pé. O local onde Jesus fora colocado era fora da cidade, fora do muro da cidade, em um local, em uma avenida, onde as pessoas passavam, entrando e saindo para a cidade. Nesse momento, pare para imaginar a cena, queridos, uma cena terrível que começou a se desenhar. Por quê? Porque alguém lá de baixo começou a gritar, blasfemar dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o filho de Deus, desce da cruz. E também os príncipes sacerdotes, os escribas e anciãos que estavam de longe diziam para ele: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar, dizendo para ele: se és você o rei do judeu, desce dessa cruz, mostra o teu poder, apresenta-se a nós e nós creremos em ti. Confiou em Deus, que ele agora o livre. Você o amou, se ele te ama, ele vai te salvar agora nesta cruz. Imagina Jesus ouvindo tudo isso em agonia, em sofrimento, e o povo que estava olhando zombava, meneando a cabeça. De repente, ele começa um diálogo na cruz do Calvário. Um dos ladrões que estava ao seu lado vira para ele e diz: ei, se tu és o Cristo, Filho de Deus, como eles estão dizendo, salva-te a ti mesmo e também salva a nós, faz alguma coisa por nós. Alguém do outro lado, outro ladrão vira para ele e diz: ei, nós temos motivos para estar aqui, mas ele nenhum motivo teve. Eu estava na prisão, eu ouvi falar dele, e como eu queria me encontrar com ele, porque se eu tivesse encontrado com ele dentro da prisão, ele teria salvado a minha vida, ele teria mudado o rumo da minha história, mas eu não pude fazer isso. Estou encontrando com ele aqui hoje na cruz do Calvário. Ele estica o pescoço, olha para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pare para imaginar o Salvador do universo, está ali como homem, sendo machucado, sendo literalmente, a sua dor está ao extremo. Ele para a sua dor, imagina que ele dá um tempo na sua dor, estica, olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
ele faz esse diálogo, alguém não entende, a sua mamãe também está lá fora, junto da cruz. Imagina a cena de Jesus vendo aqueles seus amigos olhando, observando para ele, mas ele precisava passar por isso. Ao olhar para sua mãe, ele olha para os discípulos e diz: mulher, está aí o teu filho, ei, cuide da minha mãe. Preste atenção nesse cenário que está sendo construído. Jesus então estava ali na cruz e ele pede água, porque desde a meia-noite provavelmente ele não havia tomado nem uma gota de água. O seu corpo está suando, o seu corpo está sofrendo, mas ele não houvera ainda provado água. De repente, alguém estende uma esponja com uma vareta, com um vinagre, e coloca em seus lábios para que ele possa tomar aquele vinagre. Ele diz: isso eu não quero, e então ele recusa aquilo. Ao recusar isto, Jesus fala as suas últimas palavras. Jesus falou algumas palavras estando ali na cruz do Calvário, e uma delas foi, olhando para a multidão, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que está fazendo. A segunda palavra que ele disse foi para sua mãe, e para que o seu amigo pudesse cuidar da sua mãe. A terceira palavra que ele disse ali foi: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Há alguns teólogos que vão dizer que quando Jesus, na sua visão de Deus, olha para os céus, Deus está de costas para ele. A pergunta é por quê? Porque se ele estivesse de frente, talvez ele arrancaria ele da cruz, ele acabaria com a humanidade, mas ele precisava, pastor Josué, permitir que Jesus passasse por aqui. Literalmente, Jesus não pôde nesse momento contar com absolutamente ninguém. Jesus, ao provar aquele vinagre, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, ele expirou. Jesus morreu. Jesus derramou o pouco de sangue que ele ainda tinha em seu corpo, porque alguém encravou-lhe uma lança em seu lado e jorrou água e sangue. Pare para imaginar o homem que veio para assumir o comando. Nós lemos aqui em Isaías dizendo: o governo está em seus ombros, ele será chamado Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Agora está em uma cruz, todo ensanguentado, cabeça baixa, curvada, o seu corpo dilacerado, o seu corpo todo machucado, e alguém que estava olhando para ele vê saindo do seu lado tudo que ele tinha de vida, porque saiu água e sangue. Parece que a esperança da humanidade estava indo água abaixo. Parece que a esperança da humanidade estava sendo destituída, estava sendo completamente destruída. Parece que eu ouço o inimigo, Satanás, celebrando, porque aquele que nascera em Belém, aquele que houvera nele a promessa de resgatar o homem dos seus pecados e salvar a humanidade, agora está em uma cruz, no Gólgota, sendo espetáculo da humanidade. Seu coração não pulsa mais, não tem mais sangue em suas veias, não tem mais força, não tem mais ânimo. Preste atenção nesse cenário. Um dos senadores do Sinédrio pede o seu corpo, embala o seu corpo, leva o seu corpo para uma cruz. E alguém comenta: ele disse que quando ele morresse, ele ressuscitaria. Peça ao imperador para colocar uma guarda especial, porque vai que eles armam alguma coisa, eles vão armar alguma coisa para dizer que ele ressuscitou. Então, é mandado uma guarda para poder ficar guardando o sepulcro de Jesus. Eu amo algumas coisas da Bíblia, porque parece que quanto mais se complica, quanto mais parece que as coisas estão ficando difíceis, o Deus que nós servimos já
planejou uma solução na eternidade. Aleluias, 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 aleluias. A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 28, não precisa colocar no telão não, que no fim do sábado, já quando se apontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando-se removeu a pedra. Fala comigo, e chegando-se removeu a pedra, diz o texto, e eis que houve grande temor, e quando ele removeu a pedra, o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve, e os guardas tremeram de medo dele, aquele que ficava guardando o corpo, para que se alguém pudesse vir tomar o corpo, eles pudessem fazer alguma coisa. Diz o texto da Bíblia que eles ficaram como mortos, mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não temais vós, porque eis que buscais a Jesus, que foi crucificado. Agora pare para imaginar esse cenário. O anjo não desceu dos céus para ressuscitar Jesus, o anjo não desceu dos céus para remover a pedra, para Jesus sair. Quando o anjo removeu a pedra, ele diz: olhem para dentro, porque aquele que vocês buscais não está mais aqui dentro, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, glória ao nome do Senhor. Preste atenção, ele não está mais aqui. O anjo desceu, removeu a pedra para mostrar para eles: ele não está mais aí dentro. Vinde, vede o lugar aonde o Senhor jazia. Nós sabemos aquela história, as mulheres saem desesperadas, vai até os seus discípulos, contam para eles, alguns começam a questionar, alguns começam a dizer: é verdade, não é verdade? Pedro sai correndo, vai até lá, chega lá, a pedra realmente não está no lugar, não tem ninguém lá dentro, e o fato é que Jesus ressuscitou, glória ao nome do Senhor, aleluias. Diga comigo, ele ressuscitou. Diga uma vez, fala: ele ressuscitou. Diga: ele ressuscitou. Aleluias. Oh, glória a Deus. Imagino, ele precisava escolher alguns lugares para ele aparecer, mas me chama a atenção, queridos, que ele observou dois dos seus discípulos andando pelo caminho e dialogando, conversando, e ele falou: vou descer para conversar com eles. Dois discípulos estavam indo na direção de Emaús. De repente Jesus se aproxima deles e faz a seguinte pergunta: sobre o que vocês estão falando? Você é estrangeiro aqui, você não conhece nada aqui, não sabe os fatos que aconteceram nesse lugar, você não sabe o que foi que aconteceu. Ele diz: o que foi? Fizeram com o nosso mestre, mataram ele, pegaram ele, crucificaram de uma forma muito injusta. E ele começou a explicar para ele, e ele volta para eles e diz: oh, como vocês são tão incrédulos, como vocês não entendem as coisas. E Jesus começa a explicar para eles, desde Moisés, os fatos que aconteceram. Ei, vocês não entenderam não? Assim que o homem pecou no jardim do Éden, Deus prometera que da semente da mulher haveria de nascer um, e esse pisaria a cabeça da serpente, ele esmagaria
e Ele trazia de volta a restauração para o homem. Ei, vocês não ouviram os profetas que vieram? Mandamos tantos profetas, e eles vieram em nosso nome, eles falaram, eles profetizaram dos fatos que vocês acabaram de ouvir. Mas preste atenção, tem um fato que ainda não terminou. Esse mesmo Jesus vai se cumprir exatamente como a respeito dele está escrito. Um dia, em breve, Ele vai voltar para buscar a sua igreja, aqueles que acreditarem nele. Os homens começaram a gostar daquela conversa, pastor Sebastião, e quando chegaram perto de casa disseram: vamos entrar, está tão boa a conversa, vi que você entende de Bíblia, vi que você conhece um pouco de história, vi que você entende um pouco dos acontecimentos, eu estava enganado a respeito de você. Jesus decide entrar na casa deles. Vamos comer, vamos. Jesus pega o pão, e quando levanta o pão, os olhos dele se abrem. É Jesus! Ele foi embora, aqueles discípulos largou, saiu correndo e voltou para a cidade. Imagina o testemunho desses homens dizendo: nós estávamos questionando por que é que ele morreu, por que é que ele permitiu-se suportar aquela cruz, por que ele assimilou isso, por que assim nós cremos tanto nele, mas não entendemos, porque ele começou a explicar a história para nós. Olha que graça isso. Jesus para conversar com homens, explicando-lhe a relevância do propósito da sua existência. Um dos seus discípulos vira para eles e fala: eu só acredito se eu ver. Eles estavam em um local, de repente Jesus adentra, não precisava de paredes. O que você veio fazer aqui, Jesus? Eu vim aqui para tirar a dúvida de um homem. Sabe o que impressiona em Jesus? Tem uma palavra profética para alguém aqui hoje. É como ele se interessa nos detalhes de algumas pessoas. Você não entendeu? Tem alguém aqui que precisa ouvir essa palavra. Como Jesus se interessa nos detalhes de algumas pessoas. Ele deixa todos os outros, vai em direção a Tomé e diz: e aí, Tomé, tudo bem? Você disse que não acreditaria se não tocasse. Dê aqui a sua mão, Tomé. Toque aqui, Tomé. Toque aqui no meu lado, Tomé. Jesus queria sanar a incredulidade de um dos seus amigos. Talvez se você fosse andar nas ruas de Jerusalém, iria encontrar talvez um dos homens daquela cidade andando na rua, e você diria para ele: mas eu fui no seu enterro, você morreu. O que aconteceu que você está andando na rua? Como assim? Você ressuscitou? Ah, você não sabe o que aconteceu. O dia que eles terminaram de matar Jesus aqui, a terra tremeu. Eu não pude suportar lá dentro do sepulcro. Eu acordei, eu ressuscitei. Arabaxarandai. Imagina você encontrando com alguém do sinédrio, vendo alguém que era leproso, alguém que era doente, estava condenado à morte, olhando para ele são e limpo. O que foi? O que aconteceu? Ah, você não sabe o que aconteceu. No dia que crucificaram Jesus, eu fui curado, a minha lepra ficou limpa, Ele me curou. Que homem incrível é esse, que ao dividir não só a história da humanidade, dividiu histórias de vida, mudou histórias de vida, restaurou histórias de vida, resgatou histórias de vida, e ainda continua há mais de 2000 anos, mudando a história da humanidade. Oh, aleluia. Eu tenho uma palavra profética para você hoje. O Jesus que você serve interessa pelas suas causas. Eu estou dando uma pausa aqui para falar sobre isso com você. O Jesus que nós estamos celebrando hoje, Ele interessa por suas causas.
causas. Aumente só um pouquinho o microfone de lá, eu não vou gritar não. Aumente só um pouquinho para o microfone do público aí, por favor. Eu quero falar bem baixinho, mas sussurrando. Eu quero falar para você poder entender. Aumente um pouquinho o som do pessoal aí, por favor. Aleluias, aleluias, aleluias. Está ouvindo bem aí? Ouça Jesus sussurrando em seus ouvidos hoje e dizendo: filho, eu me interesso por sua causa, a tua vida me interessa, os teus problemas me interessam. O dia que eu morri na cruz do Calvário, eu previa resgatar você desse sofrimento que você está vivendo. Eu previa resgatar você da dor que você está sofrendo. Eu previa resgatar você e trazer para você, porque eu sou o príncipe da paz. Deus está falando hoje aqui, eu parei aqui a mensagem, querido, eu parei porque eu tenho que falar para alguém aqui hoje. Deus está resgatando a tua dignidade de vida. Deus está resgatando os teus sonhos. Jesus está entrando agora na tua vida para dizer: filho, os teus sonhos me interessam. Eu vou repetir: os teus sonhos me interessam, a tua dor me interessa, e eu nasci, eu sofri, eu morri, eu ressuscitei por sua causa. Oh, aleluias, aleluias. Fique de pé, por favor, queridos. O tempo passa. Os discípulos voltam a crer em Jesus, começam a falar em seu nome, e de repente os discípulos estão andando, vê um enfermo e dizem: em nome de Jesus o enfermo é curado. Tem um endemoniado, ele diz: sai em nome de Jesus, o demônio vai embora. Tem um leproso, ele diz: em nome de Jesus, fique curado. Tem um cego, e o cego é curado. E eles começam a exercer o poder no nome de Jesus. Eles falam para ele: ó, fique em Jerusalém, porque em breve eu vou mandar o Consolador, porque ele vai estar com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Eles vão para Jerusalém. Jesus cumpre a sua palavra, o Espírito Santo desce, eles recebem poder e então ficam aptos para fazer milagres, realizar maravilhas. Preste atenção. Um dos discípulos de Jesus é direcionado para uma ilha chamada Ilha de Pátimos. Sofrimento, angústia, tristeza naquela ilha, peso, coisas terríveis. Presta atenção. O Deus do detalhe, aleluia, vai visitar uma ilha para mostrar coisas que ninguém nunca ouviu, nem viu. Em um determinado momento, na noite tão fria, naquela ilha tão triste, tão sombria, as cortinas do céu se abrem. Uma voz grita de lá e diz: João, vem para cá, vou te mostrar as coisas que eram, que é e que ainda irão acontecer, João. João é levado aos céus. Eu vou pular um pouco aqui, mas tem um fato que eu quero te mostrar aqui agora, quero te apresentar aqui agora, que foi cantado pelos nossos jovens aqui.
João viu tanta glória, tanta honra, todo o poder, tanta majestade, tanta honra, que ele nunca viu em nenhum outro lugar. Oh, aleluias, oh, aleluias, aleluias. Meu Deus, meu Deus. Mas de repente, João viu uma cena diferente nos céus. Parece que todos paravam, olhava para o ser que estava sentado no meio do trono, e ele tinha um livro em suas mãos. João conseguiu visualizar o que os anjos viam, e ele viu que ninguém fora achado digno de abrir o livro, porque para abrir aquele livro não poderia ser um ser celestial. Para abrir aquele livro não podia ser um ser humano. Para abrir aquele livro tinha que ser alguém diferenciado, alguém que tivesse o direito de abrir aquele livro, porque naquele livro havia segredos eternos da humanidade que deveriam ser revelados, mas precisaria de um detalhe: alguém capaz de abrir o livro, e ele não identificou. João, como homem, curva sua cabeça e começa a chorar, porque ninguém for achado digno de abrir o livro. Um daqueles anciãos que estavam sentados naquelas cadeiras se levantou, tocou em João e disse: ei, João, não chores mais. Ele fala: por quê? Não chores mais. Dá uma olhada para cá, João. Eis que o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu para abrir os livros e os seus 7 selos. João volta a ver um cordeiro que parecia estar morto, mas ele estava de pé diante de Deus. Ele se aproximou, Deus entregou a ele o livro e diz: é teu livro, porque tu comprastes todos os homens, todas as tribos, nações e línguas. Aqueles começam a entoar um hino dizendo: tu és digno de receber o livro e seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua e nação. Presta atenção nisso aqui, queridos. Coloca aí Apocalipse 5:16, por favor. Apocalipse 5:10, melhor. Apocalipse 5:10, por favor. Como colocar aí? Oh, aleluia. 5:10. Aleluia. Oh, aleluia. Ele comprou, diga, ele comprou. Ele resgatou, diga, ele resgatou. Ele é digno, diga, ele é digno. Fala, mas tem um detalhe. Ele nos constituiu, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre toda a terra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Versículo 11, olha que lindo isso, queridos. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões. Quanto que é milhões de milhões, hein? Fala comigo, bilhões.
A terra não tinha essa quantidade ainda, mas ele já estava vendo. João via esta nossa realidade de hoje. Meu Deus, eu não sei se entendeu o que eu estou dizendo para você aqui. Quando essa profecia foi gravada, não tinha milhões de milhões na terra. Hoje somos mais de 8 bilhões. Olha do lado de alguém aí, olha para alguém do lado e fala assim: você está ao lado de alguém que essa promessa foi escrita. Fala com ele, fala com ele. Essa promessa foi feita para mim. Diga, essa promessa foi feita para mim. Diga, o meu Jesus conquistou o posto de reis e sacerdotes. Próximo versículo. Que com grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Olhe para cá, presta atenção. Uma das grandezas de Deus é distribuir o que Ele tem. Vou falar, uma das habilidades de Jesus é distribuir o que Ele tem. Fala comigo, Ele é liberal. Fala o que Ele tem. Fala o que Ele tem. Fala comigo, Ele tem poder. Fala, Ele tem riquezas. Fala, Ele tem sabedoria. Fala comigo, Ele tem força. Ele tem honra. Ele tem glória. Aleluias. Você pode celebrar a Deus por isso? Vai, celebre a Deus aí. Ele tem isto para você. Meu Deus. Oh, Marabaxarandaé, Galabaxaranai. Aleluia. Preste atenção, querido, no versículo 13, nós vamos terminar agora. E ouvi toda criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dado ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Olha para cá, olha como é que nós vamos terminar esse culto aqui agora. Presta atenção. Um dia todos irão se prostrar, todos irão reconhecer quem é o Jesus que eu e você servimos. Tem um diferencial para você que está aqui hoje. Muitos reconhecerão e adorarão somente naquele dia. Inclusive tem alguém nessa noite aqui que precisa refazer sua aliança com Deus hoje. Posso fazer isso aqui agora? Quem é esse? Você que entrou aqui hoje, que está com a aliança quebrada, cadê você? Vem aqui agora correndo, vai. Vem cá rapidinho. Tem alguém aqui nessa noite que está com a aliança quebrada. Você precisa se reatar a sua aliança com Jesus hoje. Oh, aleluia, está aqui hoje. Ele quer te abraçar hoje. Que eu vou liberar uma palavra profética. A palavra já vai valer para você hoje. Cadê você? Levante sua mão e fala: eu quero. Você está com a aliança quebrada, rompida, mas Ele quer te restaurar hoje. Cadê você? Levante sua mão assim. Aleluias. Onde está a primeira pessoa que aceitar Jesus como Salvador? Levante sua mão e diga: eu quero. Oh, aleluias. Tem alguém? Meu Deus. Oh, aleluias. 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 Tem alguém? Está vindo ali? Você quer? Você quer? Então diga, levanta a mão e fala: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Como meu Salvador. Como meu Salvador. Ela disse: está vindo a segunda. Aleluias.
As irmãs aqui, por favor. Mais alguém? Mais alguém. Meu Deus. É dia de salvação. Cadê você? Venha rápido, vai. Estenda as mãos para cá e diga: Senhor, nós ligamos agora estas vidas em tua presença, Senhor. Fale, a partir de hoje elas estão ligadas em tua presença. Senhor, escreva o nome delas no livro da vida, e que a partir de hoje elas tenham comunhão contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Fique aqui, por favor. Fique aqui, por favor. Fica um pouquinho ainda. Presta atenção. Um dia todos vão se dobrar e dizer: Ele é o Senhor. Mas hoje nós estamos aqui e não precisaremos fazer aquilo involuntariamente. Sabe por quê? Porque nós estaremos com Ele. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Nós não vamos dobrar de vergonha, nós estaremos com Ele, porque já o fizemos. Meu Deus, nós já o fizemos. Aleluias. Diga: Tu és digno, Senhor. Vai, diga: Tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra e o louvor. Oh, aleluias. Aleluias. Eu quero te convidar a fazer algo onde você está aí. Vamos terminar agora. Eu quero que você, hoje celebramos a Páscoa, o dia que Jesus ressuscitou. Hoje, domingo. Amém. Você tem vida, você tem força, você tem vigor, e tudo que você não tem, Ele tem para te dar. Eu vou repetir: tudo que você não tem, Ele tem para te dar. Então eu quero te convidar. Eu vou dar a bênção apostólica agora, e nós vamos adorar o Senhor. E quando você, nesse momento, eu quero que você abrace pelo menos 5 pessoas e diga para ela: o Jesus que nós servimos ainda está de pé. Xarabandara. Aproveito aqui já para agradecer a todos os visitantes. Vocês são muito bem-vindos. Depois quero dar um abraço. Você que está nos visitando, vem aqui, por favor. Quero dar um abraço em você pessoalmente aqui, tá bom? Se possível, após a bênção apostólica. E eu quero que você celebre a Deus nesse momento, amém? Celebre mesmo. Vamos terminar agora, mas um pouquinho ainda. Fica celebrando enquanto o louvor vai estar aqui, nosso pós-culto vai estar aqui adorando ao Senhor. E você vai, nesse momento, adorar, abraçar algumas pessoas, dizer: o meu Jesus está vivo e eu celebro. É uma festa. Eu quero que você faça uma festa agora aí. Antes de ir embora, reconheça o que Ele fez por você. Dê um tempinho apenas aí, abraçando alguém, dizendo como é bom celebrar o Jesus que eu sirvo. Que Iavé. Não saia, não saia, não faça isso, não faça isso. Calma, 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 não faça isso. Não saia, não saia. Que Iavé, o Criador dos céus e da terra, vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor Deus que te trouxe à existência faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja, permaneça e continue sobre nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: Jesus é. Abrace alguém, celebre.